Igor Vissoto, Jornal Sentinela do Oeste, mais uma vez entrevistando a nossa deputada federal, Daniela Rainer. Deputada Daniela, você que sempre se posicionou à direita no estado de Santa Catarina, que sempre defendeu e foi leal às bandeiras do ex-presidente Jair Bolsonaro. O que tu diz para esse pessoal aqui do nosso grande oeste a respeito do acontecido ontem, nos últimos dias? Em relação à denúncia da PGR para o STF, é algo assim que deixou a gente estarrecido, mas a gente não pode dizer que foi pego de surpresa, né? Porque ao longo desses 2 últimos anos a gente tem assistido uma verdadeira saga, uma verdadeira caça ao presidente Bolsonaro. A finalidade, a gente tem certeza, que é continuar deixando ele inelegível para tirar ele do pleito eleitoral, tirar ele do sufrágio eleitoral e do jogo democrático, né? Coincidentemente, essa denúncia vem depois de uma pesquisa onde o presidente Bolsonaro está majoritariamente à frente do Lula em todas as possibilidades. Então, assim, está muito claro essa persecução atrás dele para tirar ele do jogo eleitoral. Isso para nós é muito evidente. E eu tenho uma opinião muito clara a respeito disso tudo. Eu tenho certeza absoluta que se eles tivessem uma vírgula contra o presidente Bolsonaro, eles já teriam prendido ele. O que eles estão fazendo é tentar sangrar o presidente Bolsonaro, desgastar, maltratar e fazer esse tipo de impedimento para não deixar ele concorrer à eleição, né? Diferentemente do atual presidente, que foi condenado por crime de corrupção, por crime de responsabilidade no exercício da função e simplesmente teve a sua condenação cancelada, anulada pelo próprio STF. Um dos julgadores desses processos declarou num evento público que iam acabar com o bolsonarismo. O clássico perdeu o mané. Então, o que a gente está vendo, infelizmente, é uma politização dos tribunais superiores que deveriam ser imparciais, que não deveriam se pronunciar politicamente, que não deveria ter lado político e deveriam agir com imparcialidade. Mas, infelizmente, não é o que a gente está vendo. Então, a gente está trabalhando, enquanto oposição, enquanto PL também, unidos para conseguir derrubar esse verdadeiro vexame, uma petição que é absolutamente sem nenhum fundamento legal, a ponto de nós, advogados, nos perguntarmos, cara, qual foi a aula do direito que eu faltei, que eu nunca vi esse tipo de coisa acontecer. Mas, com certeza, não foram aulas que a gente faltou. É uma nova prática jurídica que, infelizmente, estão incutindo no nosso judiciário e que não pode ser aceita, porque isso gera precedentes que, lá na frente, com certeza, vai vir em detrimento do povo brasileiro e da própria justiça. Deputada Daniela, essas práticas que estão acontecendo dentro do judiciário brasileiro, de alguma maneira, elas enfraquecem a direita em Santa Catarina? Elas podem ter algum resultado desastroso para o estado de Santa Catarina daqui a 2 anos? Eu acredito que não, porque essas barbaridades que estão acontecendo, essas verdadeiras atrocidades que estão acontecendo, está despertando em todas as pessoas, no mínimo, uma dúvida de que incoerência é essa, porque a incoerência é tão grande que todo mundo percebe, não é só a direita que percebe. Muitas pessoas que, inclusive, do meio jurídico, dizem, caramba, isso não pode acontecer. Isso tem gerado uma indignação muito grande na população em geral e, ao contrário do que tu perguntaste, a direita está fortalecendo. O PL tem fortalecido muito porque as pessoas vêm nos procurar dizendo assim, é uma injustiça o que está acontecendo, é na cara lavada, é descaradamente um absurdo o que está acontecendo e a gente quer ajudar. Então, isso está fortalecendo a direita, está nos dando também essa força, esse laço para a gente continuar lutando lá em Brasília para reverter essa situação calamitosa que tomou conta dos tribunais superiores. Deputada Daniela, essa pergunta pode ser trivial, porque você está falando sobre esse assunto com frequência na Assembleia. O governo Lula, conforme as últimas pesquisas, nunca teve tanta rejeição como está tendo agora. Muito disso em relação a tudo que ele vem taxando. É carne, é ovo. Qual que está sendo a declaração, o posicionamento de uma deputada que defende o agronegócio em relação a essas políticas que o Lula está implantando no país? Acho que a palavra mais adequada é desastrosa. O que a gente tem assistido, visto, é um governo que está totalmente desconexo, não só com o agro, não só
com o setor produtivo, mas com toda a realidade do país. Isso é uma lástima. A gente tem visto a inflação subir, já está chegando a 7,5%. A projeção da taxa Selic para o ano que vem está em 15%. O ovo está caro, o café está caro. Antes o pessoal falava, não vai ter picanha. Mas agora não tem mais nem café, nem picanha e nem café. Tá tudo muito caro. A dona de casa vai para o supermercado, fica apavorada, que está com dificuldade de botar alimento na mesa da sua família. A gente atravessou um momento assim que chega a ser risível. Eu até lancei um slogan: o governo federal não tem o que fazer, vai carimbar ovo. É isso que ele está fazendo. Passou a exigir dos nossos produtores rurais carimbo individual nos ovos para data de validade, sendo que na bandeja de ovos já tem a data de validade. Isso é um total absurdo, que só favorece os amigos do rei, que é uma empresa que já faz isso, que não tem a menor finalidade, não agrega nada de valor ao produto, nem em qualidade, nem em sanidade, em absolutamente nada. Então é um governo que só quer favorecer os seus amigos, que vende informação privilegiada para os seus amigos, em detrimento do nosso produtor, especialmente o pequeno produtor. Eu protocolei um PDL ontem para assustar os efeitos dessa portaria. E depois de muita pressão no dia de ontem, a gente conseguiu que o Ministério flexibilizasse essa questão, mas a gente vai trabalhar até conseguir derrubar, porque a gente não quer um governo para carimbar ovos. A gente quer um governo decente, que respeite o produtor e que trabalhe com eficiência com o recurso público e que não fique atrapalhando quem quer produzir. A situação, o conjunto da ópera está muito ruim, a nossa economia está muito ruim, as nossas estatais estão com um rombo estratosférico, governo perdido, totalmente perdido. Toda vez que o presidente Lula abre a boca é uma catástrofe, é uma tragédia. E são gafes internacionais, é um governo gastão, né? Tem a Maria Gastona lá, a Maria Antonieta, a Janja, que não para de gastar dinheiro público com coisas que não trazem absolutamente nada de benefício para o Brasil. E isso é extremamente preocupante. A gente não pode mais aceitar essa situação. Inclusive, a gente protocolou pedido de impeachment do presidente Lula baseado no atestado do Tribunal de Contas da União, que falou que ele cometeu improbidade. Vamos usar essa palavra com o laudo do Tribunal de Contas da União, dizendo que teve pedalada fiscal, dizendo que ele cometeu crime de improbidade. Nós estamos batalhando pelo pedido de impeachment. Dia 16 de março vai ter protesto em todo o Brasil e eu já quero convidar todos vocês para participarem nas suas cidades, porque não dá mais. O país está à bancarrota, a gente está vivendo uma carestia sem precedentes, um roubo sem precedentes e tudo isso em detrimento do povo brasileiro e do nosso país. Então, chegou a um ponto assim que o governo está derretendo e a gente quer o impeachment do presidente por pedalada fiscal e por botar o nosso país nesse lodo, nesse lamaçal que a gente está assistindo. Então, não tem mais razão de ser esse governo. Ele realmente não sabe o que está fazendo e está na hora de ele ir para casa.